As férias escolares chegaram e você que é pai ou mãe ou responsável, com certeza está preocupado ou se programando para o que fazer com essas crianças durante o recesso escolar. Aqui no meu canal eu deixei essa semana, na terça-feira, um vídeo sobre o que fazer com crianças de 3 a 7 anos. E hoje eu vou falar sobre o que fazer com crianças de 7 a 10 anos. Cola no vídeo porque tem dicas muito interessantes. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre essa fase, né? Como é que é essa fase da criança e que tipo de atividade pode ser interessante para ela e como você, que é pai ou mãe ou responsável, pode programar essas atividades. Bem, primeiro é importante entender que a criança de 7 a 10 anos, ela está aí saindo da educação infantil, né? Ela já completou o ciclo da educação infantil, se ela estiver na faixa correta, e ela está ali entre o segundo ano, né, da educação infantil, dos anos iniciais, e o quinto ano, se ela estiver também na faixa correta. Então, ela está exatamente ali no pico da alfabetização, ela ainda está completando seu ciclo de aquisição da linguagem, então é um processo ainda que exige muita aprendizagem, muita atividade mental, muita atividade cognitiva, mas também é uma fase que a criança ela já está saindo ali, né? Ela sai da estrutura dos campos de experiência da educação infantil e ela entra nos anos iniciais, principalmente na alfabetização e letramento matemático. Então, veja que são atividades que têm que ter um objetivo completamente diferente para essa criança de 7 a 10 anos, né? Ela sai do concreto, do material, né, da educação infantil, né, que tudo é materializado, que tudo tem uma concretude muito grande, e ela começa a desenvolver mais profundamente, mais complexamente, o pensamento abstrato. Então, ela começa a entender que existe o pensamento, que existe o raciocínio, que existe a reflexão. Ela começa a entender que ela faz operações linguísticas e matemáticas dentro da cabeça dela, dentro do pensamento dela, e isso é muito interessante, né? Porque a criança ela está fazendo essa migração, vamos dizer assim, do concreto para o abstrato. Então, as brincadeiras já começam a ter ali um outro sentido e mexer muito mais também com o abstrato do que com o concreto. As propostas de brincadeira aqui para a criança de 7 a 10 anos, elas já começam também a envolver alguma questão mais do social, né? Os desafios, as brincadeiras mais competitivas, a criança começa a entender que existem graus de percepção e desempenho, a criança começa a entender que existe fluência leitora, por exemplo, né? A forma como o pai ou a mãe ou o avô lê para ela é diferente da forma que ela lê, e ela começa a entender isso como uma referência de proficiência e de leitura e de fluência leitora, por exemplo, né? Ela já tem muito conhecimento sobre as operações matemáticas e geométricas, por exemplo, né, que é um conteúdo ali do componente desses anos, dos anos iniciais da educação do Fundi 1. Então, é bom mobilizar esses conhecimentos que a criança já tem, porque aí no Fundi 1, né, você pode já usar conhecimentos que a criança já tem, porque ela já completou ali o ciclo da educação infantil. E ela já passou pelo primeiro aninho, então é muito bacana você poder já usar os conhecimentos que a criança tem para promover brincadeiras durante as férias. Que tipo de brincadeira você pode fazer com a criança de 7 a 10 anos, tá, gente? Uma infinidade de brincadeiras, porque entra no circuito aí os desafios cognitivos, intelectuais, né? Aqueles de fundo do pensamento, que não precisa ter um equipamento físico, um brinquedo físico para a criança manipular, né? Ela não precisa mais tão fortemente disso, principalmente a criança que está ali com os 10 anos, com os 9 a 10 anos, porque ela já é uma criança que ela articula muito bem a questão do pensar, né? Então, as brincadeiras podem envolver, por exemplo, desafios. E aí, em desafios eu estou falando, né? Desde aqueles almanaques de férias que tem um desafio por página, até desafios dentro da rotina da casa mesmo, né? Vamos começar a criar aqui um quadro de desafios para você. Desafio de arrumar sua cama todo dia, desafio de arrumar seus brinquedos todo dia. Se no final você conseguir, você ganha uma estrelinha. Ao final de 20 estrelinhas, você pode ir escolher um lugar para ir, um parque, um sorvete, alguma coisa assim. Não querendo estimular dar doce para a criança como prêmio, tá, gente? Mas dentro da nossa cultura é sempre muito falado sobre isso, né? Mas pode ser qualquer outra premiação para a criança também, não precisa ser só um doce, tá? As leituras mais complexas, elas começam a ter interesse por leituras mais complexas nesse período. Eu vou citar aqui duas coleções que eu acho que todo brasileiro com criança dessa idade conhece, né? Que é o Diário de um Banana e o Super Cão, o Homem Cão.
Super Cão, Homem Cão. Peraí que eu vou ver que meu filho tem essa coleção aqui. Então era uma coleção que ele adorava. Então, por exemplo, ele lia um livro desse por dia. Se eu comprasse a coleção inteira, ele lia tudo. Porque é um livro que ele tem desenho e ele também tem a escrita, né? Então, a criança que está ali, né? Por exemplo, no segundo aninho, para o terceiro, ela já deve estar completando o ciclo de alfabetização. Até o quinto ano, ela já deve ler e falar fluentemente, né? Então, essas leituras mais complexas, que têm um pouco mais de refinamento, são muito úteis para a criança dessa idade. Então, pode carregar nos livros almanaque, gibi. Geralmente, as crianças nessa idade gostam muito de gibi, né? Porque é ilustrado também. Almanaque, gibi, desafio de férias, quebra-cabeças, são brincadeiras maravilhosas. Quebra-cabeça, inclusive, é uma das minhas dicas de brincadeira aqui hoje. Enfim, todos esses brinquedos mais cognitivos são muito interessantes para a criança. Tem milhares, tá? Não dá nem para falar muito deles aqui. Brincadeiras de selecionar, escolher e excluir são muito interessantes para a criança nessa fase, porque nessas brincadeiras a criança tem que tomar uma decisão do que é que ela vai querer, do que é que ela vai fazer, do que é que ela vai ficar. Né? Então, as brincadeiras que envolvem testes, né, rápidos ali, né, de conhecimento, brincadeiras de selecionar e de excluir são muito interessantes porque fortalece esse processo da criança, né, de pensar e tomar uma decisão de forma equilibrada. É muito bacana também. E, claro, sempre ali nessa idade, ainda mais, os desenhos e desafios matemáticos são muito legais, porque a matemática ela é crucial que ela seja bem formada, a base matemática, até o quinto ano. Crucial, senão a criança chega no nono ano ainda com um gap de conhecimento em matemática que ela não vai conseguir completar. Por quê? Porque faltou essa base, né, das operações ali matemáticas bem feita. Né? Então, quando você puder dar desenhos e desafios matemáticos, melhor. 4 brincadeiras para você fazer com a sua criança de 7 a 10 anos agora nessas férias. Como sempre, eu sugiro aqui 2 brincadeiras de fundo mais cognitivo, né, do pensar, e 2 brincadeiras de fundo mais da inteligência sinestésica, né, de corpo em movimento, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Primeiras 2 brincadeiras de fundo mais cognitivo. De fundo mais de exercício físico, aliás, né, eu troquei aqui. Primeiro, o circuito de exercícios, só que para uma criança de 7 a 10 anos, um circuito de exercícios bem elaborado, com vários microdesafios no percurso, com desafios que envolvem pegar, tirar, mudar de lugar, montar, né? Diferente do circuito de desafio da criança de 3 a 7, que é muito mais percorrer e vencer. O circuito de desafios para a criança de 7 a 10 anos pode envolver, por exemplo, uma estação onde tem 5 garrafas PET sem a tampinha e ela precisa botar a tampinha e enrosquear em todas as 5 garrafas, né? Depois você pode ter dentro do circuito ainda, né, onde ela corre para um lugar e ela precisa colocar um palito de churrasco, por exemplo, dentro de cada tubinho, né? Então, esses desafios onde treina também a coordenação motora fina e essas funções assim, né, rápidas, né, de decidir, organizar, montar e partir para a próxima, é muito bacana. Então, monta um circuito difícil, né, para essa criança, onde ela não só se movimente, saia, mas onde também ela possa fazer atividades na estação e partir para a próxima, na estação e partir para a próxima. Eu recomendo um circuito de desafios com pelo menos 6 a 8 estações, no mínimo, para a criança percorrer ali. E aí a estação vocês podem ir mudando também, e ela também pode criar estações nessa fase. De 7 a 10 anos ela pode criar o próprio circuito de desafios, ou então ela fazer um circuito de desafios também para os pais. É muito legal essa brincadeira. Tenho certeza que seu filho, sua filha vai adorar. Outra brincadeira que envolve o físico também, né, e também o cognitivo, é o mapa do bairro. Agora, só que aqui é um mapa do bairro também um pouco mais complexo e difícil. O que você vai fazer com seu filho? Primeiro, você vai pegar um papel grande para ele, né? Aí você vai explicar para ele o que é um mapa. Ele já deve ter essa referência, esse repertório de mapas da escola, mas você pode explicar para ele o que é um mapa. E você vai dizer que vocês vão montar o mapa do bairro. E qual é o centro do mapa do bairro? A sua casa. Então, você vai colocar a casa no centro e não começa a montar o mapa no dia, tá, gente? Primeiro, você vai percorrer o bairro com a criança. Você vai pedir para ela levar um bloquinho de anotações, como um bloquinho como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Tem um bloquinho assim, você dá um bloquinho pequeno como esse para a criança e pede para ela ir percorrendo
o bairro e fazendo anotações de coisas que chamaram a atenção dela, né? E depois a criança pode ir a cada dia fazendo uma etapa do mapa do bairro, né? Então depois ela vai chegar em casa, ela vai anotar, né? Fazer uma lista, por exemplo, de tudo que ela viu no bairro. Depois ela vai desenhar esse mapa do bairro, né? Do jeito dela, claro, tá, gente? Deixa a criança fazer essa atividade livre, que é desenhar, né? Aqui eu vi a praça, aqui tem um rio, aqui é a minha casa, aqui eu passei e tem o supermercado onde a gente costuma fazer compras, aqui é a igreja, se a família frequenta alguma igreja, alguma entidade, etc. Então ela vai fazer uma lista e depois ela transfere isso para o papel. E aí ela desenvolve a noção espacial, noções geográficas, noções geométricas, conhecimento de várias áreas, né? Porque no quinto ano ali ela já está tratando desses conhecimentos na escola, então ela tem um repertório da escola e ela coloca isso no papel. Depois de desenhar o mapa e colocar os nomes, você pode fazer do mapa, como a gente tem no mapa real mesmo, assim, o quadro de referências embaixo, né? Por exemplo, colocando há quanto tempo cada coisa fica da sua casa, né? A criança depois ela pode, no dia seguinte, aprimorar esse mapa, por exemplo, pintando e fazendo complementações e desenhos, e depois ela pode sair percorrendo o bairro com o mapa e com a família, e é uma atividade maravilhosa, as crianças adoram isso, elas ficam realmente encantadas de poder produzir esse material, né? Então, o mapa do bairro é uma atividade bem bacana. Duas atividades agora para fundo cognitivo. Escrever. Gente, ler e escrever para criança dessa idade, de 7 a 10 anos, é determinante para o sucesso escolar. Primeiro que a criança começa a desenvolver o gosto pela leitura nessa fase, né? E aí é muito importante, não só que ela leia, mas também que ela comece a produzir textos curtos, textos de pequena complexidade e textos onde ela começa também a elaborar e desenvolver o lado criativo dela. Então é muito bacana ela fazer isso. Eu recomendo que ela comece a escrever um livro, que pode ser um livro sobre qualquer coisa, qualquer história, até um livro sobre um desenho, por exemplo. Isso aqui foi um quadro que a minha filha pintou, mas ela pode pintar um quadro e escrever um livro sobre aquilo. Ou ela pode fazer um livro ilustrado, se ela gosta de desenhar, então ela, cada página de cada dia, ela vai desenhando aquilo ali. Essa atividade do livro, gente, ela é maravilhosa porque ela estimula demais a criatividade das crianças. E isso pode, inclusive, virar uma coisa maior. Vou só mostrar para vocês aqui rapidinho esse livro aqui, que foi a minha filha que escreveu. Esse livro aqui a minha filha escreveu quando ela tinha exatamente 6 anos. Você vê que a idade é muito propícia para isso. E o que é que ela fez? Ela começava a contar essa história todos os dias, que é a história de um pirata, que era diferente, né? O livro se chama O Pirata, que tinha coisas diferentes. E ela, todo dia, ela contava um pouco dessa história. E um dia eu peguei o iPad e comecei a escrever a história do jeito que ela contava, né? Depois eu só fiz o quê? A correção de língua portuguesa, contratei um ilustrador e virou esse livro aqui, que inclusive está à venda em várias plataformas de livros no Brasil. O Pirata que tinha coisas diferentes, Sofia Moraes. Então, assim, a escrita, ela pode combinar também com um pequeno livro que a criança pode dar de presente para a avó. E você pode até fazer a impressão desses livros da criança numa gráfica mesmo, então você imprimir em casa, grampear, fazer uma capa com papel diferente e tudo mais. Então, é uma experiência muito legal e que pode ser muito construtiva para a criança fortalecer a noção dela própria como produtora, como criadora, como pessoa criativa ali nesse contexto. Então, é muito legal. Além da escrita do livro, eu também recomendo que a criança possa fazer um diário, registrando ali tudo que ela está passando, sentindo e vivendo naquele período das férias. O diário, eu sou de uma época que a gente tinha um diário que tinha até uma chavinha, não sei se vocês viveram isso, mas a gente tinha isso antigamente. E o diário é uma experiência muito boa, porque ela ajuda a criança a organizar os sentimentos e as emoções ao longo desse período de recesso, né? Então, geralmente a criança começa ali muito animada, tem viagens da família, mas depois ela começa também, às vezes, a entrar ali no tédio, e é muito bom para ela regular as emoções e ela conseguir trabalhar essas emoções e conseguir transferir para o papel, para a escrita, esse repertório, né, de sentimentos, e ela conseguir expressar. Então, escrever é maravilhoso. Eu escrevo muito, eu escrevo desde pequena, escrevia poesias, depois passei a escrever pequenos contos, escrevi já vários livros. Esse aqui é o meu último livro, Reinventando a Felicidade, também lancei no ano passado, um livro de 200 páginas mais ou menos, um livro que ficou bem bacana sobre bem-estar. Então, assim, escrever é uma experiência de vida, tá? Não é só uma experiência de férias, mas ela pode começar nas férias. Então, eu recomendo fortemente que a criança faça essas duas experiências com o apoio da família.
Última sugestão de brincadeira para crianças de 7 a 10 anos, gente, quebra-cabeças. Eu sou louca por quebra-cabeças. Aqui em casa eu tenho pelo menos uns 10 quebra-cabeças daqueles grandões montados, né? Quebra-cabeça de 2.500 peças, quebra-cabeça de 5.000 peças, que eu já mandei moldurar e pendurar por aqui, né? Então, quebra-cabeças é uma brincadeira muito legal que exercita muito a questão estética. Então, você pode pegar uma coleção de quebra-cabeças assim, por exemplo, grandes pintores, né? Então, você pega um Botticelli, você pega sei lá, bom, tem N grandes pintores, agora me fugiram os nomes aqui, mas tem muitas experiências que você pode fazer, né, com a montagem de quebra-cabeças, né? Você pode pegar, comprar aqueles quebra-cabeças, escolhe um lugar específico onde vocês podem espalhar e ali durante o quebra-cabeça, o divertido do quebra-cabeça é poder conversar com a criança. Enquanto você vai virando as peças, agrupando, buscando padrões, né? Enquanto você vai fazendo esse trabalho, você vai também conversando com ela sobre várias coisas, né? Não é só uma conversa tipo como foi seu dia hoje, né? Mas o que é que você acha desse quebra-cabeça? O que é que essa imagem passa para você? O que você sente? E também falar sobre outras coisas também. Quebra-cabeça é uma diversão fantástica para o período das férias. Ele leva bastante tempo para ser montado, porque um quebra-cabeça você tem que olhar para a faixa de idade do quebra-cabeça. E assim, ó, minha sugestão é compre sempre uma acima, tá? Para, desculpa, motivar a criança a participar sempre. E no final, de preferência, que seja um quebra-cabeça que você possa mandar emoldurar e pendurar na casa como uma atividade da família. É muito legal, eu realmente adoro quebra-cabeças e ela é uma brincadeira muito interessante. Se você não gosta de quebra-cabeça, você pode pegar vários outros jogos de tabuleiro, né, para jogar com a criança. Pizza maluca, uau, banco imobiliário, tem centenas. Então aí o legal é deixar a criança escolher, tá, gente? Não escolhe para ela. Ah, porque eu jogava War quando eu era pequeno. Não, tem que ver se a criança gosta, porque não adianta nada você comprar um jogo de tabuleiro e ele ficar lá na caixa, né? Por exemplo, aqui em casa os jogos campeões sempre foram Banco Imobiliário e Pizza Maluca. Então eu deixo recomendado aqui esses dois para você. São muito adequados para essa faixa de até 10 anos ou mais. E são jogos muito divertidos. Próximo vídeo vou falar sobre o desafio MOR, o que fazer com adolescentes nessas férias. Assina o canal, deixa um like nesse vídeo, manda esse vídeo de crianças de 3 a 7 anos lá nos grupos de WhatsApp das famílias, para as famílias pegarem umas dicas aí do que fazer com seus filhos. E a gente vai se falando aqui no canal. Eu sou Ana Moraes, falo sobre educação, desenvolvimento e bem-estar. Até a próxima!